Bom, vamos falar um pouco, continuar o assunto que a gente estava tratando, né? De topologia da reta. Então, lembrando que a gente caracterizou três tipos de pontos de conjuntos de números reais, né? Então, dado um conjunto C, eu vou dizer que X é ponto interior de C se eu consigo ter, se eu tenho um intervalo qualquer, tá? AB, por exemplo, tal que o x esteja no intervalo e o intervalo esteja no conjunto, tá? Às vezes é melhor a gente trabalhar, em vez de ser intervalos quaisquer, a gente falar de vizinhanças, né? Então a gente pode pensar que x pertence a uma vizinhança, né? Então, vizinhança dado um epsilon, eu pego uma vizinhança de x como x menos epsilon a x mais epsilon, um intervalo simétrico, né, em torno de x, com comprimento 2 epsilon, e esse intervalo está todo em C. Por quê? Porque pode ser, às vezes, que eu não consiga colocar x, esse ponto pertencente ao conjunto, no intervalo e o intervalo estar encaixado todo ele no conjunto. Tá? Ó, nota que aqui está aberto, né? Esse intervalo também é intervalo aberto. Por exemplo, se o ponto for um ponto fronteiriço, assim, ó, eu tenho um intervalo AB com AB fechado. Né? Se eu pego o ponto A fronteiriço, eu não consigo ter um intervalo onde que o A esteja, certo? Tal que esse intervalo esteja totalmente dentro do conjunto, porque se o conjunto acaba em A, certo? Então eu não consigo um intervalo simétrico centrado em A, na forma A menos epsilon em A mais epsilon, pertencente ao conjunto AB. Então, nesse caso, o A, esse ponto fronteiriço, não é ponto interior, né? E aí dá para se relacionar diretamente o que significa interior. Interior é você colocar no entorno desse ponto uma vizinhança, tal que essa vizinhança esteja inteira no conjunto, tá? Por outro lado aqui, ó, vamos pegar um conjunto de números, né? Isso aqui não é intervalo, é números, tá? Um, dois, três. Qualquer intervalo que eu pegue, intervalo simétrico em torno de cada número, por exemplo, 4, né? Então eu pego 4 menos epsilon e 4 mais epsilon. Não interessa o tamanho do epsilon. Esse intervalo não vai estar no conjunto C. Por quê? Porque o conjunto é só desses números, um, 2, 3, 4, 5. Então se eu pego epsilon igual a meio, então o intervalo iria de 3,5 a 4,5. Ora, o intervalo 3,5 e 4,5 não está contido nesse conjunto. Por quê? Porque o conjunto é só dos números. Então esse conjunto C, por exemplo, ele é um conjunto sem pontos interiores, tá? Aí eu digo que um conjunto é aberto se ele coincide com um conjunto dos seus pontos interiores. Por exemplo, o intervalo aberto é aberto, né? Automaticamente. Uma definição que vai ser útil para a gente é a gente considerar, em vez de a vizinhança simétrica em torno de um ponto X, uma vizinhança perfurada, né? Eu pego a vizinhança, só que eu excluo o X, tá? Isso vai ser importante aí nas definições que a gente vai seguir. Um ponto de acumulação de um conjunto, ele vai ser um ponto tal que toda a vizinhança desse ponto, então é um ponto A, é acumulação de um conjunto C, é ponto de acumulação de um conjunto C. Se toda a vizinhança de A contém algum elemento de C diferente de A, né? Veja, agora eu não estou pedindo para a vizinhança estar contida no conjunto. Agora eu estou pedindo apenas para a vizinhança conter algum elemento do conjunto, distinto do próprio ponto, tá? Ou eu posso pedir que a vizinhança perfurada, e aí é bom porque aí eu tiro o próprio elemento, né? A vizinhança perfurada de A contém algum elemento do conjunto.
né? Por exemplo, aqui, ó, se eu pego o A, esse ponto fronteiriço, né, desse conjunto, qualquer vizinhança que eu pego em torno do A contém algum elemento do conjunto C. Então, o A nesse caso seria ponto de acumulação. Entendeu? Ó? Então, eu pego C é o AB. O A não pertence a C. Mas se eu pego qualquer vizinhança centrada em A, ele vai conter algum elemento de C. Então, A é um ponto de acumulação do conjunto C. Ok? O conjunto dos pontos de acumulação a gente chama de derivado do conjunto, ou C', né? Quase que uma alusão à derivada aqui, tá? Bom, se o x pertence ao conjunto e não pertence ao derivado, a gente chama de x de ponto isolado. Ou seja, x é elemento do conjunto e não é ponto de acumulação do conjunto, ele é um ponto isolado, né? O que significa? Que eu não consigo vizinhanças que contenha pontos do conjunto além dele próprio. Tá ok? Certo? Então ele está isolado, né? Se eu pego uma vizinhança e não tem ninguém do conjunto em torno dele, que não seja ele próprio, ele está isolado, né? Quase que uma ligação direta com a palavra, né? Aí esse exercício a gente propôs lá, para a gente pensar, né? E um ponto de aderência é quase que a definição do ponto de acumulação, só que o ponto de aderência, ele não diz que a vizinhança precisa conter algum ponto do conjunto diferente do próprio ponto que eu estou analisando. Ele simplesmente diz assim, ó, A é ponto de aderência se toda a vizinhança contém algum elemento de C. Ora, se A pertencer a C, toda a vizinhança de A vai conter A. Então, todo elemento do conjunto é ponto aderente ao conjunto. Certo? A questão é se A não pertencer ao conjunto, né? Se A não pertencer ao conjunto, os pontos de acumulação vão ser pontos de aderência também. Então, olha só, o ponto de acumulação, ele é ponto de aderência, mas nem todo ponto de aderência é de acumulação. Por quê? Porque se o A pertencer ao conjunto, ele pode ser ponto isolado, né? Ele pode ser ponto de aderência, mas ponto isolado, né? Então é isso, gente. O ponto de aderência é qualquer vizinhança contém algum elemento do conjunto. Ora, se esse ponto A em questão for ponto do conjunto, ele é ponto de aderência. Os pontos de acumulação também são pontos de aderência, tá ok? O conjunto dos pontos aderentes é chamado fecho do conjunto. Então, o que é o fecho do conjunto? É os pontos do conjunto mais os pontos de acumulação. Tá ok? Então, o fecho eu coloco como C barra, são os pontos do conjunto mais os pontos de acumulação. Em particular, todo conjunto fechado, ele é... um conjunto é fechado se ele é igual ao próprio fecho. Em particular, os intervalos fechados são coincidentes com o seu fecho. Tá? E aí eu ponho alguns exercícios para fazer. Bom, jovens, a gente teve trabalhando com a linguagem de sequências e eu disse que a gente passar para a linguagem topológica era vantajosa nos estudos que seguem, tá? Eu poderia caracterizar os pontos em termos de sequência também, né? Então, por exemplo, o que é um ponto interior?
eu vou dizer que um ponto é interior se toda a sequência, então ponto x ele é interior se toda a sequência que converge para x, ele contém uma sequência contida nesse conjunto. Então x pertencente a um conjunto, ele é ponto interior se toda a sequência em x tem uma subsequência convergente para x também e que pertence ao conjunto. Ou eu posso também caracterizar da seguinte forma: toda sequência convergente tem um número n tal que a partir desse número todos os pontos, todos os termos da sequência estão nesse conjunto, tá? Bom, aqui eu falo umas dicas aí para a gente estudar a equivalência desses enunciados, né? Daqui a pouco eu volto nisso. Falar em ponto de interior em termos de sequência é bem mais complicado, né? Ponto de acumulação não é tanto. Eu digo se um conjunto C ele é ponto de acumulação se existir uma sequência convergente para x, não é toda agora, se existir alguma sequência convergente para esse x, tal que os termos da sequência todas estejam em C menos x, né? Eu tirei o x, tá ok? Ou tem uma outra caracterização que diz que os termos da sequência têm que ser distintos 2 a 2, né? O ponto de aderência, basta que eu tenha uma sequência convergente para x e aí eu não preciso tirar o x, né? Nota que eu falar em termos de sequência é complicado porque eu estou caracterizando pontos. Eu tenho uma sequência que converge para esse número tal. Se a ideia topológica, ela diz muito mais respeito ao conjunto do que aos pontos, né? Quando eu falo, os conjuntos dos pontos interiores de um dado conjunto é tal, eu já estou falando de como é o conjunto. Por exemplo, aqui, ó, esse conjunto aqui não tem pontos interiores, tá? Eu já penso, putz, se não tem pontos interiores, significa o quê? Que as vizinhanças que eu pego em torno de cada número, ela não vai ter nenhum ponto sem ser ele próprio, tal, né? Não é isso? Então, quando eu dou a definição topológica, eu já estou vendo como que é esse conjunto numérico, né? Se ele tem ponto de acumulação, se ele tem pontos interiores, então, se ele tem pontos interiores, ele vai ter intervalinhos contidos neles. Então, eu vou ter intervalo contínuos de números contidos nele. Ao passo que essa definição em termos de sequência não vislumbra, não nos dá esse aspecto de pensar o conjunto dos números, eles como dentro de uma representação geométrica, né? Entenderam? Por exemplo, eu penso, um intervalo que vai de -1 a 2, é um intervalo contínuo, tal. Esse tem pontos interiores. Agora, se eu penso no conjunto dos números de -1 a 2 reais, e vou pensar em termos de sequências, eu perco o aspecto visual da coisa, né? Bom, aqui, por exemplo, como é que eu faria para partir da definição em termos de vizinhanças e ir para a definição em termos de sequências, né? Então, eu digo que toda sequência tem uma subsequência a partir de um certo n contida no conjunto, tá? Então, se eu tenho C como x ponto interior de C, eu vou ter uma vizinhança centrada em x contida em C, tá? Então, inicio com uma vizinhança epsilon, tá ok? Como
eu vou falar sobre o que que eu quero. Eu quero mostrar que essa é a definição em termos de vizinhanças. Eu quero chegar na definição em termos de sequência, que toda sequência vai ter a partir de n os termos contidos no conjunto. Então, ó, vamos pensar nessa vizinhança. Essa vizinhança é dada em forma de epsilon. Ora, mas como x é uma sequência convergente, eu sei que dado convergente xn é convergente para x, que dado epsilon, existe um n tal que xi menos x é menor que epsilon para i maior que n. Ora, significa o quê? Que o xi, a partir de n, todos os termos xi estão contidos na vizinhança de x dado por epsilon. Ora, se todo xi a partir de n está contido nessa vizinhança e essa vizinhança está contido em C, então todos os termos a partir de n estão contidos em C. E é exatamente o que diz aqui, ó. Para toda sequência eu consigo fazer isso. A contrapartida é um pouco complicado, né? E é o que eu digo, partir de sequências para conseguir esse aspecto visual é bem mais complicado. Então, parto da ideia que toda sequência convergente, eu consigo, a partir de um certo n, que todos os termos estão dentro do conjunto. Tá? Vamos considerar agora, então, ó, o x, eu estou pegando sequências convergentes para x. Vamos considerar dois limites, ó, dado o epsilon, vamos considerar x menos epsilon, x mais epsilon, tal que x menos epsilon e x mais epsilon estão contidos em C. Ok? Eu sempre posso achar isso, tá? Então, o que eu faço? Para cada ponto x tilde nessa vizinhança, nota que a vizinhança não está contida em C necessariamente. Mas para cada ponto nessa vizinhança, né, que está entre x menos epsilon e x mais epsilon, eu consigo encontrar uma sequência convergente para x. Né? É possível, é só eu incluir, por exemplo, esse ponto em uma sequência que eu já conhecia. Certo? Então, para cada ponto x tilde, eu consigo uma sequência convergente para x. Tá? E esse ponto já está nesse intervalo. Ora, então todos os pontos dessa vizinhança estão em alguma sequência. Ok? Então, se eu pego o intervalo, a vizinhança de x menos epsilon e x mais epsilon, se todos os pontos estão em alguma sequência e eles já estão nessa vizinhança, todos os pontos entre x menos epsilon e x mais epsilon vão estar nessa vizinhança e essa vizinhança vai estar em C. Por quê? Porque eu consigo achar uma sequência convergente que passe por esse ponto convergente para C. Então eu consigo garantir que, dado x, eu encontro uma vizinhança que está contida em C. Ok? É um exercício mental aí. Eu peço que vocês deem uma estudada aí nessa demonstração. Tá? As outras duas nós vamos trabalhar nos exercícios. Tá? Mas o aspecto mais importante é que vocês percebam que passar para a definição topológica, ou seja, em termos de intervalos, a gente ganha em visibilidade da coisa. A gente passa a pensar no conjunto numérico como nós concebemos hoje, não é? Que é como subconjuntos da reta real, ou até os números reais como representados por pontos na reta real, né? Então a gente partiu da definição axiomática, onde a gente viu o número como elementos de conjunto e caracterizamos esses conjuntos. A partir do momento que a gente estabelece a correspondência dos números reais com a reta real, a gente ganha uma representação geométrica e a gente precisa de uma linguagem apropriada para essa representação. Aí falar os números como pertencentes a intervalos dentro da reta passa a ser muito mais vantajoso do que
continuar abordando os números como limites de sequências convergentes. Ok? Tá? Então aí aqui eu deixo 2 exercícios para a gente fazer. Partindo da definição topológica de ponto de acumulação, qual é? Se toda vizinhança de A contém algum elemento C diferente de A, equivale a dizer que toda vizinhança de A contém infinitos pontos, tá? Então, ó, vamos só fazer essa aqui, que é bem interessante esse exercício. Então, eu digo que vamos considerar A como ponto de acumulação. De C. Ou seja, existe uma vizinhança furada de A, tá? Vou pegar a vizinhança furada de A. Tá? Que é o intervalo aberto, né? Menos o A, ok? E esse tal que essa vizinhança esteja inteira contida no conjunto, eu estou falando do conjunto C, tá? Então o que eu estou falando? Ó, eu tenho o conjunto C e eu consigo aqui, eu vou deixar A em aberto aqui. Tá? A menos epsilon e A mais epsilon. Tal que essa vizinhança aberta contém um ponto vamos chamar de um ponto, sei lá, X. Então existe X pertencente à vizinhança aberta. Tá? E aí isso é ponto de acumulação. Tá? Existe, dado uma vizinhança, eu consigo um ponto X que é diferente de A pertencente à vizinhança. Ora, mas eu posso fazer o seguinte, eu quero dizer que se existe um ponto, existem infinitos. Por quê? Porque eu posso pegar, achei o ponto X, eu posso pegar dado um E, eu posso pegar um E2 menor do que E, tal que X não pertença à vizinhança ok? Então eu posso fazer isso, eu posso pegar uma outra vizinhança de A, vizinhança furada, tal que X não pertence à vizinhança. Só que como A é ponto de acumulação, existe X2 pertencente à vizinhança E2, não é isso? Tal que X é diferente de X2. Por quê? Porque o X, eu peguei essa vizinhança E2, tal que X não pertence a E2. Como A é ponto de acumulação, existe um X2 pertencente a essa vizinhança E2, tal que X é diferente de E2, ok? Ok. Eu posso ainda pegar uma outra vizinhança E3 menor do que E2, tal que X2 não pertença
a vizinhança de A furada dada por E3, tá? Ora, se x2 não pertence, x também não pertence, porque se x não pertence à vizinhança com epsilon maior, não vai pertencer também com epsilon menor, né? Mas como A é ponto de acumulação, existe um ponto nessa vizinhança furada, né? Dada por E3. E aí, onde x é diferente de x2 e é diferente de x3, todos são diferentes. E eu posso ir seguindo isso infinitamente, né? Pegando EN menor do que n menos 1, tal que xn menos 1 não pertença à vizinhança furada dada por n menos 1. N, né? Perdão, é a nova. Isso mostra o quê? Que se toda a vizinhança contém algum elemento de A diferente de A, então se contém algum elemento de A diferente de A, contém infinitos elementos diferentes de A. E aí eu estou construindo, estou fazendo isso de forma construtiva. Ou seja, se eu tenho algum elemento pertencente a uma vizinhança diferente de A, eu tenho infinitos elementos, tá? E aí eu peço assim, mostre que a partir dessa definição é possível mostrar a existência de sequência xn convergente para C contida em C menos A, convergente para A. Bom, eu estou montando a própria sequência, né? Se eu faço isso, significa o quê? Que eu vou ter essa sequência x, e eu posso pegar esse n tão pequeno quanto eu queira, né? De forma que a minha sequência x vai ser tal, né? Que dado epsilon, vai existir um epsilon tal que xi menos a vai estar na vizinhança para i maior do que um certo n, né? Quer dizer, baseado no passo que eu estou pegando, eu consigo que todos os elementos a partir deles estejam na vizinhança desejada. Tá ok? Então esse aqui é um exercício legal, importante, que me faz trabalhar com todas as definições e me faz ver como que eu posso relacionar uma a outra. Tá? E na verdade o meu objetivo agora é trabalhar com a ideia de funções, né? Lembrando que eu falei para vocês que a análise, né, toda essa linguagem, ela surge para a gente caracterizar o conjunto numérico, e o cálculo já estava em curso, mas começou-se a ter a necessidade de uma linguagem mais formal para o cálculo, né? Para falar sobre diferenciabilidade, continuidade, etc., né? E todas essas definições estão centradas na ideia de limite, tá? Então, vamos supor que a gente tem uma função f que vai de um subconjunto dos números d, né, que é o domínio, em R. Então, é uma função que leva número em número, tá? E vamos considerar A como um ponto de acumulação do domínio, tá? Eu vou dizer que L é o limite para f de x quando x tende a A. Entenderam? Então, ó, A é ponto de acumulação onde? No domínio. Então, A está no domínio, está aqui o domínio. E aí ele vai para a imagem, que está aqui a reta real, onde eu tenho A aqui.
tá? E aqui é o L. Eu vou dizer que L é limite de f. Ó, então aí eu pego x aqui, tendendo para A. Eu vou dizer que L é o limite para f quando f de x, quando x tende a A, se f de x tender a L. Ou seja, se x tende a A, vai implicar que f de x tende a L. Em termos de sequência, se eu pego uma sequência convergente para A, que é ponto de acumulação, né? Então eu tenho uma sequência convergente para A, onde os termos são diferentes de A. Então, se dado uma sequência x convergente para a imagem dela, f de x vai ser convergente para L, tá? Em termos de intervalos, eu digo assim, ó, L é o limite para f de x quando x tende a A, se dado um epsilon, tá? Arbitrariamente pequeno, existir um delta, tal que para todo x no intervalo A menos delta e A mais delta, o f de x vai estar no intervalo L menos epsilon e L mais epsilon, tá? Então, ó, eu fiz uma imagem no GeoGebra aqui, jovens, para gente entender que, ó, dado um epsilon, existe um L. Então, lembra-se, quem é dado? Epsilon. Eu tenho que encontrar o delta em função do epsilon. Mas olha que eu quero calcular, classificar L como limite de f de x. Tá? Mas eu dou o epsilon e ele vai estar na imagem. E eu tenho que achar um delta no domínio, né? Então, por que isso? Vamos ver, ó. Acho que aqui vai ficar mais legal de ver. Veja, ó, eu coloquei uma função, tá? Aqui está o A, ele está bem miudinho, tá? Eu vou dizer o que, ó? Que L é limite da f de x da função quando x tende a A, se f de x tender a L, né? F de x tender a L significa o quê? Se dado um epsilon, então o epsilon está dado, tá? Eu quero que f de x, né, dizer que, peraí, deixa eu ver. Dizer que f de x tem que estar, f de x menos L é menor que epsilon, é dizer que f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon, né? Certo? Então, ó, dizer que f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon, ele está aqui nesse intervalo. Então, o que eu quero? Eu quero que, para minha função, eu poder falar que L é o limite para f de x quando x tende a A, significa que se eu pego um intervalo aqui, ó, a imagem, eu consigo um intervalo no domínio, tá? Então, ó, eu consigo um intervalo aqui, tal que todo mundo desse intervalo cai aqui dentro. Por que isso? Porque, ó, se dado epsilon, eu consigo, aí eu pego L menos epsilon, L mais epsilon, eu garanto que eu encontro aqui um intervalo no domínio em torno do A, tal que a imagem de qualquer um que esteja aqui vai estar aqui, significa o quê? Esse epsilon eu posso diminuir tanto quanto eu queira, não é isso? Então eu posso chegar tão perto quanto eu queira de A, que a imagem vai estar tão perto quanto eu queira de L. Ou seja, à medida que eu chego muito perto de A, eu vou chegar muito perto de L. Certo? Ok? Então é isso, ó. Mas o epsilon é dado aqui. Porque eu quero achar no intervalo aqui
tal que todo mundo nesse intervalo de A menos epsilon, A menos delta e A mais delta vai estar aqui. Ao fazer isso, ao garantir que, dado epsilon, eu sempre consigo um intervalo no domínio, tal que a imagem dos pontos desse intervalo vão estar aqui nessa vizinhança de L, significa que eu podendo pegar essa vizinhança de L tão pequeno quanto eu queira, implica que para todos os pontos, para os pontos tão perto quanto eu queira de a imagem vai estar tão perto quanto eu queira de L, ok? E isso é a ideia de que, à medida que x tende para A, f de x tende para L. Nota que o A, ele sequer precisa estar no domínio. Se é ponto de acumulação do domínio, ele sequer precisa estar no domínio, né? E essa linguagem foi muito importante para a gente caracterizar, estudar funções tipo o limite fundamental, né? Que é seno de x sobre x quando x tende a zero, né? Então, você pega essa função f de x é seno de x sobre x, né? Você sabe que o x não pode ser zero, né? Por causa do não dividirás por zero. Entretanto, o limite existe, tá? Eu não sei se eu peço aqui, ó, para vocês calcular, pesquisarem esse cálculo, né? O cálculo do limite fundamental. Ele é feito aí facinho, né? Muita gente faz aí. Basta colocar limite trigonométrico fundamental, vocês vão achar várias boas explicações na internet, tá? Mas o importante é como calcular esse tipo de coisa. E nota, esse limite, sendo x sobre x, não é um limite... uma exceção. Não, é um caso, é um limite muito importante que aparece até no cálculo da derivada do seno e do cosseno. Tá? Como obter a derivada. Então, foi um limite que rapidamente precisou se estudar. Só que aí cai na questão, como é que pode existir o limite, sendo que eu estou dividindo por x? É possível, por causa dessa definição dada, ok? Tá? E aí eu peço para vocês pesquisarem também esse limite aqui, ó. Esse aqui é bem legal, porque eu peço para, quando x tende a zero, ó, 1 sobre x, ele fica totalmente incerto, ele fica oscilando, assim, né? Porque é seno de 1 sobre x. Então, isso aqui vai ser uma oscilação vezes x, né? Tentem ver como é que é a imagem dessa função, a vizinhança de x, e estudem esse limite aqui. Tentem achar o estudo desse limite. Tá ok? Tá? Então, isso aqui foi só uma maneira de eu relacionar aí as minhas definições topológicas com a ideia de sequência, e isso vai ajudar muito no nosso estudo de funções contínuas. Tá? Falou.